Oi, turma, bom dia! Todos tranquilos, todos bem? Meu nome é Sandro Costa e agora vamos falar, dando continuidade à teoria de áreas, né? Sobre a área de um triângulo. Nós vamos dar duas fórmulas importantes nessa aula. Vamos a elas. A primeira das fórmulas é a mais usada na prática. Esse lado horizontal do triângulo vamos chamar de base. Eu vou indicar por D. E a altura eu vou indicar pela letra H. Gente, só uma curiosidade, algumas pessoas ficam perguntando assim, nossa, por que a altura eu não represento por A? Por que eu represento por H? Gente, é porque vários livros nossos são traduzidos do inglês. E no inglês a altura escreve-se height. Isso aqui significa altura em inglês. E lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, eles costumam usar a letra H. Por isso, e aí, como os livros iniciais eram traduzidos, né, o pessoal manteve a notação. Por isso que a altura o pessoal representa por H. E aí, todo livro de matemática aqui no Brasil, eles representam por H, a altura. Isso é só uma curiosidadezinha, tá? Bom, qual que é a fórmula da área de um triângulo? A fórmula da área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Essa daqui é a fórmula da área de um triângulo, uma delas, né? Então, vamos usar essa fórmula para resolver o meu exemplo 1. Calcular a área desse triângulo aqui. Gente, muito simples, aplicação direta da fórmula. Então, a área vai ser a base aqui no caso é 10, vezes a altura do triângulo, que no exemplo aqui vale 4, dividido por 2, né? Essa área vai ficar 10 vezes 4 é 40, e 40 dividido por 2 é 20, certo? Como os lados estão em metros, a unidade da área será metros ao quadrado. Então, aqui dá 20 metros quadrados. E assim, nós terminamos o exemplo 1. Vamos treinar para fixar? Qual que é a forma da área de um triângulo? Base vezes altura, dividido por 2, ok? Agora, existem alguns casos onde eu não conheço a base e a altura. Eu conheço dois lados de um triângulo e conheço esse ângulo θ entre esses dois lados. Nesse caso, tem uma fórmula muito importante que permite você calcular a área de um triângulo. É a fórmula que eu vou chamar de fórmula 2 de calcular a área de triângulo. Como é que é essa fórmula? Vamos lá. A fórmula é essa daqui, olha. A área é igual a 1/2 vezes um dos lados vezes o outro lado vezes o seno do ângulo θ formado entre esses dois lados. Essa daqui é uma das principais, quer dizer, tem várias aplicações da trigonometria, mas essa daqui é uma que é muito usada na prática. 1/2 de um lado vezes o outro vezes o seno do ângulo entre eles. Então, essa daqui é uma das aplicações da trigonometria na prática. Ela serve para calcular a área de triângulos. Então, vamos fazer o exemplo 2 de calcular a área desse triângulo.
Olha só a situação do meu exemplo 2. Eu conheço dois lados do triângulo e conheço o ângulo θ formado entre eles. No caso aqui, o θ são 37 graus. E o problema deu que o seno do ângulo de 37 graus é 0,60. Isso aqui é uma informação que o problema te dá. Tá, então, se eu conheço dois lados de um triângulo e o ângulo θ entre eles, qual que é a fórmula que eu vou usar para calcular a área? Essa daqui, né? Meio de A vezes B vezes seno do ângulo θ. Então, a área é meio de A vezes B vezes seno do ângulo θ. Aí vem uma dúvida. Qual lado que eu vou chamar de A? Qual lado que eu vou chamar de B? Tanto faz, tá? Eu vou chamar, no caso, o A vai ser o 8 e o B vai ser o 10, tá bom? Você pode escolher qualquer dos lados para ser A e B. Então, a área vai ser 1/2 vezes. O lado A vai ser o 8. O lado B vai ser o 10. Vezes o seno do ângulo de 37 graus, que foi dado aqui, que vale 0,6. Então, a área será, simplificando esse 2 com o 8 aqui, vai dar 4, né? E se eu multiplicar 10 por 0,6, a vírgula desloca 1 para o lado direito, né? Vai dar 6. E 4 vezes 6 é 24. Como os lados do triângulo estão em centímetros, a área vai estar em centímetros quadrados. E essa daqui é a resposta do meu exemplo 2. Então, duas fórmulas importantes para a área de triângulo. A primeira, que é a mais usada na prática, base vezes altura sobre 2. E quando você conhece dois lados de um triângulo e o ângulo θ entre eles, qual que é a outra fórmula da área? 1/2 de um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo entre eles. Tá certo? Espero que todos tenham entendido o raciocínio. Por essa aula é só. Grande abraço, turma, e tudo de bom!